Fala turma, tudo certo? Boa tarde. Vou estar gravando aqui, pessoal, uma revisão completa aqui, tá? O meu RAD de funções da linguagem. Então achei que é um conteúdo muito pertinente. Acho que é algo que vai realmente estar ajudando, agregando aí. Enfim, vamos lá. Vou sem enrolação, só se inscreve aí, deixa o like e vambora. Turma, voltei aqui, coloquei o fone porque eu percebi que o meu áudio fica muito melhor assim, tá? Então eu vou gravar pra frente aqui desse modo. Deixa eu abrir o flashcard certo aqui. Vou fazer então os flashcards, são poucos, 17 flashcards, e depois eu puxo questão, tá? Hoje, inclusive, saiu uma lista nova de questões da plataforma aí. Vamos aproveitar. Vamos lá, qual o foco principal da função fática? Cara, a função fática é aquela função que ela vai estar focada no quê? Em testar o canal, tá? Então a função fática é a função que vai testar, vai ver se está funcionando. Então, por exemplo, aquelas conversas de elevador, você chega no elevador e você fica conversando com a pessoa, tipo, porra, tá quente, né? Você não quer saber, mano, tá quente, você só quer testar, mano, tipo, quando você atende o telefone, você fala alô, alguma coisa assim. Então você tá querendo testar o canal, tá? Enfim. Qual a função predominante na frase? Alô, está me ouvindo, hein? É justamente função fática, né? Você está querendo testar o canal, ver se está funcionando. Qual a diferença principal entre função poética e função emotiva? A função emotiva, ela vai focar nos sentimentos do autor, nos sentimentos, né, no que ele pensa, foca no que é dele, no que é próprio dele. Enquanto a função poética, ela vai ser uma função que ela vai estar muito mais voltada a uma preocupação na estética do texto, né? Uma preocupação com o texto, com rimas, com estética, enfim, tudo isso, tá? Ela quer passar algo além do texto. Qual é o foco principal da função apelativa? A função apelativa, conhecida como função conativa, ela é a função que ela está focada no receptor. Então ela vai estar focada em quem recebe a mensagem. Então, por exemplo, campanha de marketing, coisas do tipo, são tudo função conativa, tá? Então está focado em quem vai receber a mensagem, basicamente. Convencer, enfim. Qual a função predominante em uma bula de remédios? Essa é a função referencial, tá? Função referencial, ela vai direto ao ponto, ela fala sobre o intuito dela. Então, uma bula de remédios é um texto injuntivo, né? Que, na verdade, não injuntivo, seria um manual de instruções de um remédio, no caso, como você usar seria um texto injuntivo. Porém, uma bula de remédios, ela é justamente um texto que é um texto que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o que o remédio tem. Então, fala características objetivas. Assim como uma notícia, a notícia ela não vai falar opinião, ela vai falar sobre algo que aconteceu. É um texto referencial, tá? Qual o foco principal da função emotiva? Como eu falei, é o foco no autor, tá? Em quem fala, justamente, no emissor. Um poema que fala sobre o ato de escrever poemas é um exemplo de qual função? É a função metalinguística. A função metalinguística ela ocorre quando você tem o código falando sobre ele mesmo. Então, o código falando do próprio código, tá? Qual é a marca gramatical mais comum da função apelativa? Verbos no imperativo, né? Então, compre, faça isso, enfim, sempre verbos no imperativo, tá? E o uso da segunda pessoa, claro, né? Você deve fazer isso, alguma coisa assim. As conversas de elevador, por exemplo, clássico de qual função? Eu gostei, né? É função fática. Qual a função predominante em um diário que diz: hoje eu estou me sentindo muito triste e cansado? Função emotiva, eu estou falando sobre como eu estou me sentindo, né? Então, função emotiva. Qual o foco principal da função poética? A função poética, como eu falei, é a função estética. Então, ela está relacionada ao quê? A estética de um texto. Então, ela está relacionada a como que vai ser as rimas, como que serão a disposição, né, de versos, enfim, tudo isso. Qual a marca gramatical mais comum da função emotiva? São verbos na primeira pessoa do singular, né? Então eu, né, me sinto, enfim. Qual a função predominante na frase? Gato, mamífero, felino, doméstico. Cara, essa aqui é uma metalinguagem, né? Porque eu tenho código explicando sobre uma palavra, é como se fosse um dicionário, né? É isso mesmo. Inclusive é uma pegadinha muito forte, tá? Se cair um negócio desse no vestibular. Quando você tem um dicionário, é metalinguagem porque é um código explicando sobre palavras do próprio código, entendeu? Qual o foco principal da função referencial? Função referencial tem um foco no tema, né? No que está sendo falado. Tem um foco na mensagem. Qual o foco principal da função metalinguística?
É justamente o código falar sobre ele próprio. É um dicionário, por exemplo. É um poema sobre fazer poemas. É uma música sobre fazer músicas. É uma música sobre o ato de cantar, né? Coisas assim. Qual a função predominante na frase? Compre batom, beba Coca-Cola. É a função conativa ou função apelativa, né? Eu estou me direcionando diretamente ao receptor e estou falando, ó, faz isso, faz aquilo, tá? Qual a função predominante no slogan? Onde o homo cai, a sujeira sai. É poética, né? Tem justamente rimas, enfim, tudo isso. Então, turma, fechou aqui. Eu vou lá para a plataforma agora para a gente fazer umas questões. Aí, pessoal, tô de volta. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá? Mas, enfim, eu acho que dá para ver aí. Vamos lá. Dentre as que se encontram listadas a seguir, qual é a função da linguagem que se sobressai no artigo apresentado? Eu não vou ler tudo, tá? Eu vou ver basicamente por cima e vou marcar. Então, não que eu tenha horror, pô, já sei, cara, é emotiva, tá? Ela tá falando tudo sobre ela, ó. Não sei se porquê, não sei o que, não que eu tenha horror de fazer supermercado, não é algo que me incomode muito, né? Enfim, não tenho a chance, tá falando tudo sobre ela, mano, então é emotiva. Não tem nem o que ler demais aqui, tá? Ela tá falando o texto inteiro sobre ela, não precisei ler o texto para saber disso, tá? Vamos continuar aqui. Então, a gente tem que correlacionar a coluna A com a coluna B. Então, são justamente as funções, né, com os elementos da comunicação. Então, vamos fazer isso aqui, né? Olá, Chico, está me ouvindo? Sim, senhor, estou. Preste atenção. Quero que você me procure amanhã cedo no meu escritório, entendeu? Sim, senhor, patrão. Ouviu bem, não se esqueça. Cara, isso aqui parece ser fática, né? Mas enfim, calma aí, deixa eu olhar o resto. Este é o tempo de partidas, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. Pô, isso aqui é poética. Não tem como alguém escrever isso aqui sem estar no efeito de cannabis. Então, com certeza, essa segunda aqui é poética. É assim que eu vejo se o texto é poético ou não. E só tem um que o segundo é poético, né? Então, é obviamente essa aqui eu tô falando. É só você ver. Parece que a pessoa, ela usou entorpecentes? Parece. Então, é poética, tá? Enfim, não tem muito o que falar. Assinale a frase que exemplifica a função emotiva da linguagem. Então, emotiva. Se eu não fosse político, queria ser publicitário. Mano, não tem o que falar, é óbvio que é isso, né? Se eu não fosse político, eu queria ser publicitário, é o quê? É um desejo meu. Então, calma aí que essa questão aqui, eu acho que essa lista está duplicada. Deixa eu pegar essa outra aqui, porque essa aqui eu já estou fazendo quase tudo, né? Estou aprendendo que eu já fiz aqui, ó. Essa aqui eu não devo ter feito. O procedimento, semelhante ao encontrado em alguns dos principais textos de Machado de Assis, na qual a construção da narrativa é um aspecto da própria narrativa, é um exemplo de quê? Então, a construção da narrativa, então o fato de eu escrever, né, é um aspecto da minha narrativa, da minha história. É metalinguagem. Não vou ler o texto, não precisa, não tem necessidade. É só fazer a interpretação básica aqui, né? Sobre o texto, é correto afirmar que a função da linguagem predominante é qual, né? Então, vamos lá. Mesmo que o homem conseguisse construir, não sei o que, isso aqui, cara, é referencial. Por que é referencial? Porque está falando sobre algum assunto, tá? Isso aqui é um texto como se fosse científico, está falando sobre um assunto em si. Então, muito da importância, enfim, não é algo que está falando sobre o que eu sinto, não é algo que está falando sobre, sei lá, pô, um texto falando sobre escrever texto, um dicionário, não. Ele está simplesmente informando, né? Um artigo científico, por exemplo, tá? Vamos para a próxima aqui. Assinale a alternativa que indica o tipo de linguagem predominante no texto ao lado, no caso é o texto acima, né? As funções de linguagem, tá, enfim. Deixa eu ver. As palavras se completam, se misturam, se separam, se embolam. Muitas não se decifram, nem se aprende na escola. Umas eu nunca esqueci, que aprendi na hora da cola. Vamos lá. Aqui a gente tem uma função poética. Porém, a gente também pode ter uma metalinguagem, né? Porque a gente tem um poema falando sobre a língua portuguesa, falando sobre a escrita, falando sobre palavras. Mas eu não sei. Vamos ver as alternativas, né? A linguagem emotiva. Cara, não sei. Pode ser também. Mas é muito pouco emotivo. Emotiva é muito pouco. Emotiva não. Ele quer saber a predominante, né? Apelativa não. Apelativa não é. Metalinguística deixa. Poética deixa. Apelativa tira, tá? Então vamos lá. A função da linguagem predominante é a metalinguística, pois ela explica o próprio código da língua portuguesa. Aí que tá, cara.
ela está explicando em si, né? É claro que é um texto sobre palavras, né? Porém, está explicando o próprio código? Não está explicando, ela está citando, né? Agora, no texto acima predomina a função poética, revelando cuidado com o ritmo das frases e sonoridade. Jogo de ideias, é isso mesmo, pô. Se completam, se embolam, se decifram, escola, esqueci, cola, amizade, felicidade, família, compreensão, amor, coração, saudade, brasileira, tradução, estrangeiras, sente, queridos, amigos, admiro. Então isso aqui é poético. É claro que a gente tem a função metalinguística e eu errei, né? Então o texto queria que você fizesse, mas essa questão aqui não está bem formulada. Não existe o código explicando, tá? Não existe explicação de linguagem nenhuma aqui não. A única coisa que existe aqui é um texto que ele tem como assunto o fato da palavra, né? Mas aqui, ó, até que o próprio pessoal aqui está falando já justamente sobre isso. Mas enfim, realmente questão difícil isso aqui. Ó, quando for analisar um texto, é importante valer-se da intenção do autor na criação do seu discurso. Dessa forma, analisarmos essa questão, depreende-se que o principal objetivo do autor é criar formulações acerca da própria linguagem. Por esse sentido, nessa perspectiva pode fazer sentido, né? Mas assim, com certeza, muito complicada essa questão. Ela fala sobre as palavras, mano, só que ela não explica em si, né? Porque essa aqui, ó, pois ela explica o código, isso aqui tá errado, tá? Se fosse outra coisa aqui, eu marcaria metalinguagem. Tanto que eu falei no início, né? Porém, assim, essa alternativa não tá certa. Eu acredito que essa questão deve ter recorrido à anulação, né? Pelo menos alguém deve ter recorrido. Enfim, vamos ver então. Não preciso ler, né? O narrador recorre à metalinguagem em qual trecho, né? Então, tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. Tá. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não marquei a hora exata daquele gesto. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende. É a língua católica dos homens. As mãos, unindo os nervos, faziam duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Tá, calma aí. Esse aqui é no primeiro parágrafo, né? Cara, metalinguagem é o código falando do próprio código. Então eu não sei, mano. Eu não sei se essa primeira seria. Quarto parágrafo. Em verdade não falamos nada, o muro falou por nós. É aqui, será? Como assim quarto parágrafo? Em verdade não falamos nada, o muro falou por nós. Mano, isso aqui é viagem, né, porra? Não marquei a hora exata daquele gesto. Eu sei que não é, eu tô olhando só, né? Isso aqui também não é, mano. Quinto parágrafo. Faltava dizer a missa nova. Por um latim que ninguém aprende. E é a língua católica dos homens. Tá, nada a ver também. Talvez só falta, mano, pelo fato daquilo ali tá falando sobre a língua, da linguagem. Será? Quinto parágrafo. As mãos unindo os nervos. Mas uma só criatura seráfica. Mano, eu acho que isso aqui não tem nada a ver, né? Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. Eu vou ter que marcar essa, mas... Porque assim, ele tá retomando ao próprio texto, né? Talvez, eu não sei. É isso mesmo, era isso que a questão queria. Nossa, mas... Caraca, mano. É isso mesmo. Continuando, então. Para você ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Isso aqui é conativa, né? Não tem o que falar, é a linguagem apelativa ou conativa. Tem que botar 22 aí, pessoal. A função que predomina nesse texto é a conativa, uma vez que ele o quê? Ele...
Evidencia as emoções? Não. Atua sobre o interlocutor. É isso mesmo, interlocutor é quem recebe a mensagem, tá? Então, letra A, com certeza aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Melhor parte de fazer a questão é olhar, mano. Não tem nada, nenhuma discussão. Vamos lá. Vou até a 50, tá? A função da linguagem que predomina nesse texto é qual? Então, escrever é o modo que tem... É o modo de quem tem a palavra como isca. Cara, é metalinguagem. É um texto escrito falando sobre escrever. Então, é metalinguagem. Sabe, essas questões aqui não tem muito o que você pensar duas vezes, tá? Simplesmente um texto falando sobre escrever, metalinguagem. Um texto falando sobre o próprio texto, metalinguagem, tá? Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma situação de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Ele quer saber qual função que se caracteriza por o quê. Na verdade, ele quer saber qual função que se caracteriza, tem que falar o que ela significa, né? Definições intangíveis. Então, um livro é feito de papel costurado colado em páginas. Um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Cara, é aquilo, é metalinguagem também, porque isso aqui provavelmente estava num livro, tá falando sobre um livro, né? Então, predomina a função que se caracteriza por o quê? Enfatizar a percepção subjetiva do autor? Não. Retratar as etapas do processo de produção de um livro? Cara, isso aqui não é a função. A função não se caracteriza por você retratar as etapas do processo, né? Fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma do livro? Cara... Nossa, que questão é essa, mano? Calma aí. É a metalinguagem. A metalinguagem é quando o código fala sobre ele mesmo. Então é quando tem que falar alguma coisa, tipo assim, aquilo lá tá falando sobre a si próprio, né? Que é a função metalinguagem. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre o leitor e o livro. Cara, eu vou de porque aqui tá menos específica. A função metalinguística, ela também fala de leitor e livro. A função metalinguística, ela retrata as etapas do processo de produção de um livro? Não, cara, isso aí não tem nada a ver. Ela não está focada num livro, né? A C, fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo do livro também não é, cara. Não é o que a função metalinguagem quer. A função metalinguagem quer o quê? Ela quer fazer uma relação entre o que está sendo escrito e o próprio conteúdo, né? Eu vou de aqui, mas essa questão também não tá bem... Caramba, mano, o que tá acontecendo? É a C, mano, nada a ver. Nada a ver, mano. Isso aqui é viagem total. Não faz sentido. A função metalinguagem, ela se caracteriza por fazer o exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Primeiro que a função metalinguagem, ela nem se baseia num livro, né? A função metalinguística, ele está falando aqui que ela está relacionada, que ela está intrinsecamente ligada a você fazer uma reflexão a respeito dos princípios de um livro. Não sei, tá? Não sei, mano. Porque eu tô generalizando demais aqui. Eu tô falando justamente que a função metalinguagem, ela se caracteriza por fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo do livro. Não sei. Deixa eu ver com o Gemini aqui. Turma, o Gemini concordou aqui com o Enem, mano, mas eu não concordo não. Tá? Porque assim, ele fala, nesse texto, predomina a função que se caracteriza por o quê? Não é característica da metalinguagem fazer uma reflexão a respeito dos princípios de um livro. Não é fazer uma reflexão a respeito dos princípios do próprio código. Agora, de um livro, não me desceu, tá? Não desceu bem, não. Enfim, vamos continuar. O cumprimento da função referencial é uma marca característica do gênero resumo de artigo científico, artigo acadêmico, perdão. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pelo quê? Então vamos lá. Impessoalidade,
na organização da objetividade das informações. É certo, né? Justamente isso que a função referencial é. É uma função que ela é objetiva, ela é impessoal. Então não tem nem que olhar o resto, tá? Agora, a cidade alternativa que apresenta a sequência correta, a última aqui, tá? Então a gente tem a função referencial ou denotativa. Então a função que ela fala sobre alguma coisa, tá? E é meio claro que é essa aqui, né? Que é a do cigarro, porque, pô, tá falando objetivamente, não fuma, tá? Então, a 1 é o segundo. Então, o 1 tem que estar no segundo aqui, ó, você marca e vai feliz pra casa. Mas vamos olhar o resto. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do desejo, do meu amor. Posso te falar da tarde que cai, e aos poucos deixa ver no céu a lua, que um dia eu te dei. Isso aqui é função poética, eu acho, né? Não sei. Calma aí, vamos ver. Essa aqui claramente é função fática, né? E você, tudo bem, tá? Isso aqui é função fática, tá? Então, 1, 2, 3. O quarto tem que ser 4. Não, o terceiro, né? 1, 2, 3. O terceiro tem que ser 4. Então essa aqui que eu tava olhando já não pode ser, né? Me lasquei, quebrei minha cara, tá vendo? Ia me lascar. Enfim, vou olhar o resto. Tinha suspirado, tinha beijado. Era a primeira vez que ele escrevia com aquela sentimentalidade, seu orgulho, como um corpo. E parecia-lhe que entrava, enfim, uma existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo condizia um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Tá. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesmo, e parecia-lhe que entrava, enfim... Nossa, mas eu não sei, não faço ideia mesmo. Calma aí. Mano, isso aqui seria função poética, não? Ou seria função conativa? Ou emotiva? Agora eu me lasquei. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Então eu posso. Eu posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Eu acho que é emotivo, então. Não sei. Difícil, mano. Eu vou aqui, ó, emotiva. E aí, se eu falo isso, eu falo que a última é poética, que é o que faz sentido, né? Isso aqui parece ser um poema, mano. E eu falo que o quê? Que essa aqui é referencial. Referencial? É porque isso aqui, na verdade, tá mais pra apelativo mesmo, né? Eu tô falando pra pessoa, pô. Apelativo. Aí eu vou nessa aqui mesmo, tá? Por eliminação, é isso mesmo. Mas, nossa, mano, não achei fácil não, mano. Não achei fácil. Enfim, turma, é isso aí, tá? Acho que deu pra fazer uma revisão boa aí. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe todo mundo. Se inscreve aí. Valeu.